Bora falar um pouco da Porto Seguro. Depois de um ano que eu fiz a compra dessa ação, ela subiu 78,4%. Mas será que esse seria o momento de venda? Vamos falar também das perspectivas para 2025 e de proventos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? E para quem não conhece, a Porto hoje trabalha com 4 braços de atuação. A Porto Saúde, que trabalha com planos de saúde, saúde ocupacional, seguro odontológico e seguro saúde. A Porto Bank, que hoje trabalha em diversas frentes, consórcio, empréstimo, conta digital, cartão de crédito, tag de pedágio, soluções, previdência. A Porto Serviço, que trabalha com seguros gerais, principalmente para casas e para serviços de carro. E a Porto Seguro, que a gente conhece, que seria atuação principalmente no segmento automotivo, de onde provém a maior parte da receita da Porto. E só para se ter ideia dos números, entre 2023 e 2024, em 2024 foi uma receita total de 37 bilhões, um acréscimo de 13% ano contra ano, um lucro líquido recorrente de 2,7 bi, um acréscimo de 18%, um ROI recorrente de 20,3%, porém percebam que no primeiro TRI de 2025 esse ROI já aumentou para 23,9%. E o que significa isso? A cada R$ 100 de patrimônio líquido da Porto Seguro, ela consegue gerar R$ 23,90 de lucro. Então é realmente impressionante as margens da Porto. E só para entendimento das fontes de receita, ano contra ano, no primeiro TRI de 2025, houve um acréscimo de 15%, a Porto Seguro subiu 6,1%, Porto Saúde cresceu em 35%, porém percebam que quanto menor a posição da receita, é um pouco mais fácil de crescer, visto que se você conquistar uma pequena fatia de mercado, a sua receita já cresce bastante. Então, esse crescimento de 6% da Porto Seguro pode parecer pouco, mas é muito grande, visto que hoje a Porto já é a líder de mercado. A Porto Bank um aumento de 29% e a Porto Serviço 7,9%. E percebam que 55% da receita total vem da Porto Seguro, 21% da Porto Saúde, 17% da Porto Bank e a Porto Serviço ainda representa um braço bem pequeno, uma fatia de apenas 7% da receita. E impressiona os números de rentabilidade. Todas as linhas de negócios têm rentabilidade acima de 22%, a Porto Seguro 23%, Porto Saúde impressionantes 40%, a Porto Bank 27% e a Porto Serviço 26%. O consolidado seria em torno de 24%, porém sem o excesso de capital, 27% de rentabilidade. O ROI relaciona o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, o excesso de capital faz parte do patrimônio líquido. E se você retirar o PL da conta, consequentemente, o ROI tende a crescer. Então é essa diferença que a Porto cita no gráfico ao lado. Passando rapidamente pela fatia de mercado, entre 2023 e 2024, em automóveis, prêmios emitidos, 27% de market share, residencial 20,9%, PIC empresarial, que refere-se a seguros de propriedades e acidentes, que seriam essa proteção contra danos à propriedade, 24,9%, consórcio de imóveis 12,9%, fiança locatícia 58,8%, em cartão 2,6%, consórcio de veículos leves 3,6%, saúde mais odonto 2,2% de fatia de mercado e vida apenas 3% de fatia de mercado. Apesar dessa baixa penetração, isso pode significar um bom sinal, porque se a Porto tem uma fatia de mercado pequena dentre esses segmentos, ela pode vir a fazer uma boa operação e subir para poder conquistar a confiança e conseguir ganhar mais mercado. E eu acho interessante essa diversificação que a Porto vem fazendo dentro do seu segmento. Percebam que houve um aumento de 28% no lucro líquido olhando o primeiro TRI de 2024 versus o primeiro TRI de 2025. 42% veio do segmento de seguros, 24% de saúde, 26% do segmento de bancos e 7% de serviços. E dentro do segmento de seguro, 60% veio de automóveis e 40% de demais seguros. E eu acho muito interessante empresas que conseguem criar um ecossistema em que o cliente tem tudo o que ele precisa num só lugar.
Percebam que na compra e na venda de veículos, a Porto Seguro oferece a Porto Bank para pagamento e financiamento. A Porto Bank também detém consórcios. No cotidiano, a Porto tem parcerias com Connect Car, estacionamentos, abastecimento. E em manutenção e sinistros, a Porto Seguro para fazer o seguro do seu carro. A Porto também trabalha com manutenção e reparo, dentre outros. Então eu gosto desse tipo de empresa que mantém o cliente dentro dela para fazer tudo o que precisa dentro de um determinado segmento. Falando um pouco de indicadores macros, desde novembro de 2004, a Porto gerou 1.070%, enquanto o Ibovespa uma alta de 400%. A abertura geográfica, 56% das ações encontram-se no Brasil, 17% nos Estados Unidos, 8% na Inglaterra e 19% outros. O dividend yield da Porto em 2024 foi de 5% e a gente percebe que o payout da Porto sempre girou entre 40% e 50%, então imaginando o futuro não deve mudar muito. Falando um pouco de preço sobre lucro, atualmente o PL da Porto é de 12,27 e para a gente entender o máximo de dividend yield que a Porto poderia pagar com seu lucro, é só você dividir 1 sobre o PL, o que daria 8,14, porém conforme vimos, a Porto costuma pagar entre 45% e 50% de payout, então o dividendo máximo da Porto para o PL atual seria em torno de 4,07%. E a Porto é realmente uma empresa fantástica, ela não tem dívida nenhuma, dívida zero, ou seja, é uma empresa caixa líquido, então ela pode utilizar esse caixa para poder rentabilizar e receber ainda mais receita. Percebam que apenas no primeiro TRI de 2025, a receita ajustada da carteira de crédito da Porto foi de 432 milhões, que representou 99,4% do CDI. E a carteira de investimento está diversificada em juros reais, juros nominais, pós-fixado, crédito e ações. E como a empresa vem fazendo um ótimo trabalho, a gente percebe que é difícil o mercado deixar a Porto em preços atrativos para a gente poder aportar. Isso aconteceu em 2016, em que o PL ficou na faixa de 8 e o preço também ficou em torno de R$ 8,00. Em 2020, na pandemia, o PL da Porto chegou a despencar em torno de 8 novamente, o que gerou novas oportunidades para a gente poder aportar na faixa dos R$ 15,00. E atualmente houve uma disparada desde o meio de 2024, saindo do PL de 7, uma cotação de R$ 25,00, para a cotação atual de R$ 53,00 e um PL de 12,4. Então o mercado não é bobo de deixar uma ótima empresa como essa ficar com preços sobre lucros muito baixos. E aqui eu quero citar um defeito da Porto: ela paga proventos 4 vezes ao ano, em março, junho, setembro e dezembro, porém a demora nos pagamentos é que me deixa um pouco preocupado. A Porto provisionou JCP em março de 2024, porém pagou apenas em abril de 2025. Outros dividendos em março de 2024, com pagamento em novembro de 2024. Em junho e em setembro pagou apenas em 2025 e até mesmo o JCP provisionado em 30 de 12 de 2024 ainda nem se tem data de pagamento. Então esse é um movimento que muitas vezes os investidores ficam pé atrás, assim como eu, que gostam de receber proventos um pouco mais rápidos para a gente poder girar ainda mais a bola de neve, reinvestir nos proventos, seja na Porto Seguro ou em outras empresas. E até o momento a Porto pagou em 2025 apenas um provento em março e representou 1,92%. Porém, percebam que houve apenas a data com apenas um dividendo bem pequeno que já foi pago, enquanto os dividendos maiores e o JCP ainda não foram pagos. E respondendo à pergunta, será que esse seria um momento de venda dentro das minhas ações, sendo que já tem uma rentabilidade dentro dela de 78%? Primeiro, deixa eu mostrar minha planilha pessoal. A Porto tem um lucro projetado de 3,2 bilhões para 2025, um PL projetado de 10,84, que ficaria praticamente em linha com o PL médio dos últimos 10 anos, e com um payout de 45%, um dividend yield bruto projetado de 4,15%. Porém, percebam, pessoal, que eu fiz a aquisição da Porto Seguro por um preço médio de 30,19, e mesmo após essa alta, o meu yield on cost, ou seja, o dividendo que eu vou receber referente ao valor que eu realmente paguei na ação, será de 7,4%.
10%. Então, atualmente, tenho pensado realmente em vender a Porto, mas eu acredito que vai segurar ainda por alguns meses, principalmente porque agora, ao final de julho, deve ter um provisionamento de algum pagamento de proventos, então devo segurar pelo menos até esse pagamento e depois vou repensar a minha estratégia, se valeria a pena vender, girar um pouco a carteira para poder aportar numa empresa que paga dividendos um pouco mais regulares e com menos prazo. Mas me conta aqui, pessoal, você tem alguma seguradora na sua carteira? Hoje tem feito alguns aportes na BBSE. E você, tem alguma? Me conta aqui nos comentários. No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.